Reforço Betel, a aprendizagem acontece com um olhar de amor. E o Wilson Cell, assistência técnica e acessórios para celular, oferecem Jornal Mundial. Boa noite. Boa noite. O desemprego no Brasil sobe para 7% no trimestre de janeiro a março. Paulistas relatam a vivência em uma megalópole que sofre com as mudanças climáticas através de tempestades mortais. O ex-presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, é indiciado sob a acusação de abuso de poder. Cardeais da Igreja Católica retomam as reuniões preparatórias para o conclave que ocorrerá em uma semana. A inflação dos Estados Unidos cai a 2,3% em março, antes da entrada em vigor das tarifas. Como foi o Dia do Trabalho em países da Ásia com manifestações para pedir melhores condições aos empregadores. Você vai ver a história do surgimento do feriado de 1º de maio, em que se celebra o trabalhador. E com a escassez de profissionais, a empresa Google promete treinar 1 milhão de brasileiros em inteligência artificial com seus cursos. A partir de agora, no Jornal Mundial. Os cardeais da Igreja Católica retomaram nesta quarta-feira suas reuniões preparatórias para o conclave, que ocorrerá em uma semana, recusando-se a revelar qualquer pista sobre o possível sucessor do Papa Francisco. Uma semana antes do conclave, crescem o sigilo e as especulações sobre quem vai suceder o Papa Francisco. Os cardeais retomaram nesta quarta-feira suas reuniões preparatórias para a votação, que começará em 7 de maio, cercados por jornalistas e sem dar pistas. Cerca de 200 prelados se reuniram a portas fechadas para discutir as prioridades para o futuro da Igreja Católica. Foi o 7º encontro desde a morte do pontífice argentino em 21 de abril. As reuniões abordam um tema diferente a cada dia. O Vaticano disse na segunda-feira, por exemplo, que eles delinearam os desafios mais urgentes do catolicismo, incluindo a evangelização, o relacionamento com outras religiões e também o flagelo do abuso sexual infantil clerical. Na terça-feira, eles se concentraram no papel da Igreja no mundo de hoje e nos desafios que ela enfrenta, enquanto na quarta-feira, as discussões abordaram a espinhosa questão da situação econômica e financeira do Vaticano. Fontes da Santa Sé indicaram que as reuniões servem para começar a formar uma opinião sobre o próximo titular da Cátedra de São Pedro e até mesmo para que alguns cardeais se conheçam. Francisco nomeou 80% dos cardeais eleitores e muitos vêm de fora da Europa, de áreas historicamente esquecidas pela Igreja. O processo eleitoral começará em 7 de maio, quando 133 cardeais com direito a voto se trancarão na Capela Sistina. Eles votarão 4 vezes por dia, até que uma maioria de 2/3, pelo menos 89 cardeais, concorde com o mesmo candidato. Francisco foi o primeiro Papa latino-americano com um pontificado focado nos mais pobres e marginalizados, que despertou fervorosa devoção. Mas durante seus 12 anos à frente da Igreja Católica, o jesuíta também foi alvo de críticas entre os setores mais conservadores, que agora apostam em uma mudança mais voltada para a doutrina. Assim, as listas de candidatos a Papa se multiplicam, enquanto os milhões de católicos no mundo esperam ansiosamente por quem será o sucessor de Francisco. O IBGE anunciou que o índice de desemprego no Brasil atingiu 7% no período de janeiro a março, um aumento de 0,8 ponto percentual em relação ao trimestre anterior. O Brasil fechou o primeiro trimestre de 2025 com taxa de desocupação de 7%. Esse patamar fica acima do registrado no trimestre anterior, encerrado em dezembro em 6,2%. No entanto, o número é o menor para os meses de janeiro a março em toda a série histórica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, iniciada em 2012. O recorde anterior era de 2014, quando a taxa de desocupação no período marcou 7,2%. O desemprego vinha seguindo uma tendência de queda desde o período janeiro-março do ano passado e atingiu seu nível mais baixo de 6,1% em setembro-novembro. Desde então, o caminho tem sido ascendente. O Brasil registrou 7.700.000 pessoas em busca de emprego entre janeiro e março, 891 mil a mais que no trimestre anterior,
um aumento de 13,1%. Em um ano, o número caiu 10,5%. A população formalmente empregada no setor privado permaneceu praticamente inalterada, com 39.400.000 pessoas. A redução do desemprego é um dos aspectos positivos na perspectiva econômica do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que retornou ao poder em janeiro de 2023. No entanto, o aumento da inflação, especialmente nos alimentos, contribuiu para diminuir a popularidade de Lula, que atingiu um nível recorde de baixa em seus 3 governos. Em um pronunciamento nacional na noite de ontem, o presidente Lula defendeu o fim da escala 6x1 e também citou a fraude do INSS. O motivo do discurso foi em homenagem ao Dia do Trabalhador. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou em um discurso nesta quarta-feira que o governo deve seguir no debate sobre a redução da jornada de trabalho no Brasil. O tema discute o fim da jornada 6x1, com 6 dias de trabalho e 1 de descanso. O assunto foi lembrado em discurso do Dia do Trabalhador. Redução da jornada de trabalho vigente no país, em que o trabalhador e a trabalhadora passam 6 dias no serviço e têm apenas 1 dia de descanso. A chamada jornada 6x1. Está na hora do Brasil dar esse passo, ouvindo todos os setores da sociedade para permitir um equilíbrio entre a vida profissional e o bem-estar de trabalhadores e trabalhadoras. O pronunciamento feito na rádio e na TV, às vésperas da data, destacou a criação de empregos e o crescimento da economia alcançados no governo petista. Lula apontou que foram gerados 3,8 milhões de postos de trabalho, com carteira assinada em 2 anos e 4 meses de governo. Em apenas 2 anos e 4 meses de governo, já geramos 3.800.000 postos de trabalho com carteira assinada. Saímos do maior para o menor desemprego da história e atingimos o recorde histórico de pessoas empregadas. Além disso, o presidente ainda recordou do projeto de lei que prevê a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Enviamos ao Congresso Nacional o projeto de lei que zera o imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês. E quem ganha entre 5 e 7 mil também será beneficiado pagando menos do que paga hoje. Agora é assim, quem ganha menos não paga e quem ganha muito paga o valor justo. Tema importante da última semana, o esquema criminoso de golpe no INSS, que consistia na cobrança de valores indevidos a beneficiários, foi citado por Lula. O presidente destacou que o caso vinha acontecendo desde 2019. Na última semana, o nosso governo, por meio da Controladoria Geral da União e da Polícia Federal, desmontou um esquema criminoso de cobrança indevida contra aposentados e pensionistas que vinha operando desde 2019. Determinei à Advocacia Geral da União que as associações que praticaram cobranças ilegais sejam processadas e obrigadas a ressarcir as pessoas que foram lesadas. A inflação dos Estados Unidos caiu em março a 2,3% na comparação anual. Também nesta quarta-feira, foi divulgado que o setor privado americano criou 62 mil empregos em abril, metade do esperado. A inflação dos Estados Unidos caiu em março a 2,3% na comparação anual, segundo o índice PCE publicado nesta quarta-feira. Esse indicador é o preferido do Banco Central dos Estados Unidos. O PCE veio ligeiramente superior à média das previsões dos economistas consultados pelo Dow Jones Newswires e The Wall Street Journal, que esperavam 2,2%. O ritmo do aumento dos preços diminuiu antes que o grosso das tarifas anunciadas pelo presidente Donald Trump entrasse em vigor. Um freio provocado principalmente pela redução do preço do gás e do petróleo devido às crescentes dúvidas sobre a saúde da economia mundial. Também nesta quarta foi divulgado que as empresas privadas dos Estados Unidos criaram 62 mil empregos em abril, metade do que os analistas haviam previsto, de acordo com a pesquisa mensal da ADP e Stanford Lab. A ADP apontou o mal-estar gerado entre os empresários pelas novas tarifas de Trump como a causa da baixa contratação. Preocupação é a palavra do momento,
disse Nila Richardson, economista-chefe da ADP, citada em um comunicado de imprensa. Veja a seguir, o ex-presidente da Coreia do Sul é indiciado sob a acusação de abuso de poder. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebe alta da UTI em Brasília. E o alerta do Ministério da Previdência Social sobre golpistas que se passam por servidores e prometem agilizar a devolução do dinheiro a aposentados. Jornal Mundial. Oferecimento: deputado estadual Sérgio Aguiar. Mais Ceará, mais desenvolvimento. Wilson Cell, assistência técnica e acessórios para celular. Reforço Betel, a aprendizagem acontece com o olhar de Ambu. Vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. E prefeita Betinha Magalhães. O ex-presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, foi indiciado nesta quinta-feira sob a acusação de abuso de poder após sua fracassada declaração de lei marcial. A promotoria sul-coreana confirmou que o ex-presidente do país, Yoon Suk-yeol, foi indiciado por abuso de poder nesta quinta-feira. A nova acusação ocorre no momento em que Suk-yeol enfrenta julgamento por insurreição devido à sua fracassada declaração de lei marcial em 3 de dezembro, que buscava suspender o governo civil na Coreia do Sul. Soldados foram enviados ao parlamento após o decreto, mas a lei marcial durou apenas 6 horas e foi derrubada pelos legisladores da oposição, que escalaram as cercas para ter acesso ao prédio. O Tribunal Constitucional confirmou em abril o impeachment de Suk-yeol. Os promotores acusaram o ex-presidente em janeiro, quando ainda estava no cargo, de líder de uma insurreição, acusação pela qual não está protegido pela imunidade presidencial. Autoridades sul-coreanas revistaram a casa do ex-presidente como parte de uma investigação por denúncias de suborno, que incluem a ex-primeira-dama, Kim Keon-hee, e um xamã acusado de receber presentes caros para ela. Se for condenado por insurreição, Yoon Suk-yeol poderá ser sentenciado à prisão perpétua ou à morte, embora a Coreia do Sul tenha mantido uma moratória não oficial sobre execuções desde 1997. O país realizará eleições antecipadas em 3 de junho para escolher o sucessor de Suk-yeol. A subtropical São Paulo pode desfrutar de temperaturas quentes durante todo o ano hoje em dia, mas já houve um tempo em que o clima se parecia com o de Londres. Com a mudança climática, as chuvas leves são raras e tempestades mortais são cada vez mais normais na megacidade de 12 milhões de habitantes. Quando saíram no carro da empresa para almoçar em São Paulo, Cristiane Andrade e Raquel Nascimento não imaginavam como aquela tarde de março terminaria. Uma tempestade repentina derrubou uma árvore que esmagou o para-brisa do veículo. As duas se salvaram por centímetros. Foi um vendaval assim terrível, sabe, um furacão mesmo que você vê na televisão, a gente presenciou ali. Então hoje, quando fecha o tempo, a gente já começa a ficar com medo, mesmo que tá uma chuva leve assim. São Paulo tá muito assim, né? Então, hora você vê escurecendo, hora abre um sol, então você nunca sabe ao certo. Inundações, cortes de energia em massa, queda de árvores, engarrafamentos quilométricos. Sempre que há uma tempestade, o caos toma conta de uma das maiores cidades do mundo e centro econômico do Brasil. Associadas à mudança climática, as tempestades transformaram a vida dos 12 milhões de habitantes de São Paulo, uma cidade que sempre se gabou de funcionar melhor do que outras, como Rio de Janeiro, e cujos serviços e infraestrutura a tornaram uma meca para grandes empresas. Segundo estudos científicos, o aquecimento global e a hiperurbanização estão elevando a temperatura paulistana, o que, somado ao aumento da umidade na região, favorece a formação de nuvens que ascendem rapidamente e produzem descargas violentas. São Paulo tinha uma condição de clima muito parecida com Londres, tá certo? Aquela condição de temperaturas mais baixas, de uma garoa, de uma chuva mais frequente, tá certo? Não aquela chuva em forma de tempestade.
Agora, a gente passa a ter não só um calor excessivo, mas também uma atmosfera com muito mais energia acumulada. Esse excesso de energia acaba provocando um outro grande problema urbano, que são os temporais de fim de tarde. Esses temporais de fim de tarde é que causam grandes problemas para a população, como a gente está vendo todas as tardes aqui na cidade de São Paulo, por exemplo. Nos últimos 20 anos, o Instituto Nacional de Meteorologia registrou mais que o dobro de enxurradas consideradas extremas e de grande perigo em comparação com as 2 últimas décadas. No último verão, mais de 2.000 árvores foram derrubadas e 6 pessoas morreram em São Paulo por conta das chuvas, o dobro do ano anterior. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu alta da UTI nesta quarta-feira após responder bem ao tratamento, segundo o novo boletim médico. Bolsonaro passou por uma cirurgia de 12 horas para retirar aderências no intestino e reconstruir a parede abdominal. O procedimento foi realizado após o ex-presidente passar mal no último dia 11, durante uma agenda no interior do Rio Grande do Norte. Ele teve uma obstrução devido a uma dobra no intestino delgado que dificultava o trânsito intestinal. Bolsonaro deu início a uma dieta líquida após 17 dias de internação em um hospital de Brasília, onde vem se recuperando do procedimento cirúrgico. Segundo a equipe médica, ele teve uma boa aceitação da oferta de água, chá e gelatina, que vem sendo feita desde a última segunda-feira. O ex-presidente tem também uma melhora progressiva dos movimentos intestinais espontâneos. Na terça-feira, Bolsonaro retirou a sonda nasogástrica que estava utilizando desde o final da cirurgia. Ele ainda recebe suporte nutricional e calórico por via oral e endovenosa e está em condição estável, sem dor ou febre e com a pressão arterial controlada. No entanto, segundo o boletim divulgado, o político precisa de monitoramento e vigilância contínua. Criminosos estão se aproveitando da fraude do INSS para tentar tirar mais dinheiro dos aposentados e pensionistas. Os golpes acontecem depois que a PF revelou um amplo esquema de fraudes e desvios de dinheiro de aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social, levando a um prejuízo que pode chegar a 6,3 bilhões de reais. Os bandidos abordam os aposentados por telefone ou mensagens de WhatsApp, se passando por funcionários do INSS, utilizam os dados da vítima para prometer a devolução do dinheiro descontado indevidamente. O Ministério da Previdência Social divulgou no site oficial um alerta contra o novo golpe. Segundo o órgão, a AGU ainda estuda a melhor forma de devolver o dinheiro, que deve acontecer em maio. O pronunciamento diz o seguinte, abre aspas, o Ministério da Previdência Social alerta aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social para não acessarem link enviado por e-mail, aplicativo de mensagem ou outro meio, informando sobre ressarcimento de desconto de mensalidades associativas. Os valores descontados no mês de abril ficarão retidos conforme informado pela Controladoria Geral da União e serão devolvidos na folha de maio, que vai ser de 26 de maio a 6 de junho. Fecha aspas. Daqui a pouco, como surgiu a data do feriado de 1º de maio em que se celebra o trabalhador. E as manifestações em países da Ásia para pedir melhores condições aos empregadores. Jornal Mundial é patrocinado por Prefeita Betinha Magalhães, Deputado Estadual Sérgio Aguiar, Mais Ceará, Mais Desenvolvimento, Vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. Reforço Betel, a aprendizagem acontece com um olhar de amor. E o Wilson Cell, assistência técnica e acessórios para celular. Vamos saber agora da previsão para amanhã. Boa noite, Marcelo. Como ficará o clima? Oi, Alice. Boa noite para você, para o Gabriel e boa noite para você. Uma massa de ar polar avança sobre o país com temperaturas baixas e tempo firme para o sul e boa parte da região sudeste. No sul, as temperaturas devem cair abaixo de 10 graus em diversas áreas dos 3 estados da região, com possibilidade de geada nas serras gaúcha e catarinense.
No sudeste não há previsão de geada, mas os termômetros também podem marcar valores abaixo dos 10 graus nas áreas mais altas da Serra da Mantiqueira, especialmente durante a madrugada e o início da manhã. No decorrer do dia, o sol deve predominar entre algumas nuvens e não há previsão de chuva na maioria das áreas, excepcionalmente no extremo norte e noroeste de Minas Gerais e também em alguns pontos do litoral do Espírito Santo haverá condições para pancadas de chuva isoladas no período da tarde. Na região centro-oeste, a chuva segue se espalhando entre a metade norte do Mato Grosso, de Goiás e no Distrito Federal, caindo em forma de pancadas no período à tarde. Entre o norte do Mato Grosso e de Goiás, o cenário ainda é de atenção para chuva localmente forte, seguida por raios e ventos, e atenção para chuva forte. Na região nordeste, o deslocamento da frente fria sobre a costa mantém a chuva ainda pesada, caindo sobre a Bahia, com destaque para metade sul do estado, que entra na rota dos temporais. No litoral sul da Bahia, o cenário é de perigo para chuva forte com volumes elevados. Ainda chove também no litoral do Maranhão e nas demais áreas e nas demais regiões do interior nordestino predomina tempo firme e as temperaturas seguem elevadas durante o dia. Em boa parte do sertão, o ar seco ganha força durante o dia. E na região norte do Brasil, as instabilidades devem seguir se espalhando por todos os estados. Destaque para os temporais que seguem caindo entre o norte do Amazonas e do Amapá e também no estado de Roraima. Entre o Acre, Rondônia, no Pará e no Tocantins, atenção para a chuva localmente forte. Vamos ver as temperaturas em algumas capitais amanhã. Em Florianópolis, Santa Catarina, mínima de 17 e máxima de 25 graus. Belo Horizonte, Minas Gerais, mínima de 14 e máxima de 26. Em Goiânia, Goiás, a mínima será de 20 e máxima de 29. Porto Velho, Rondônia, mínima de 24 e máxima de 32 graus. Natal, no Rio Grande do Norte, mínima de 24 e máxima de 30. Maceió, Alagoas, mínima de 23 e máxima de 30 graus. Alice e Gabriel. Obrigada, Marcelo. Boa noite para você. O Google Cloud, empresa de computação em nuvem do Google, se comprometeu a treinar 1 milhão de brasileiros em inteligência artificial e tecnologias de nuvem através de cursos de curta duração. A área tem altos salários, mas escassez de profissionais. Veja na reportagem de Elisiane Victoria. O Google prometeu treinar 1 milhão de brasileiros em IA usando seus cursos. Especialistas em inteligência artificial estão entre os mais procurados no mercado de trabalho. Apesar dos salários altos que podem ultrapassar os 20 mil por mês, muitas pessoas não apostam na área por considerá-la muito difícil. Mas o que fazer para quebrar essa barreira? Uma saída que pode ser apostar em cursos rápidos, que fazem uma introdução à inteligência artificial. O Google Cloud, empresa de computação em nuvem do Google, se comprometeu a treinar 1 milhão de brasileiros em inteligência artificial e tecnologia de nuvem. O anúncio foi feito na terça-feira, dia 29, durante o Web Summit Rio. Ele para o Jornal Mundial. O Dia do Trabalho é celebrado na maior parte do mundo nesta quinta-feira. Na Ásia, países como Bangladesh, Coreia do Sul e Indonésia tiveram manifestações para pedir melhores condições aos empregadores. O Dia do Trabalho teve muitas manifestações em vários países da Ásia. Milhares de trabalhadores em Bangladesh protestaram na capital Dhaka. Carregando bandeiras e cartazes, os manifestantes exigiram melhores condições, salários justos e direitos trabalhistas. Trabalho 12 horas por dia. O salário é inferior a $86. Não podemos arcar com isso, então apelamos ao governo para que aumente nosso salário. Trabalho em um frigorífico. Queremos nossos direitos justos. Não podemos viver com nossos filhos com o salário que recebemos. Por favor, aumentem nosso salário para que possamos viver com nossos filhos. Na Coreia do Sul, uma multidão foi às ruas em Seul para celebrar o Dia do Trabalho.
Os manifestantes ignoraram a chuva para pedir o reconhecimento dos seus direitos trabalhistas. Na Coreia do Sul, onde a maioria das pessoas vive como trabalhadora, vim aqui hoje porque espero ver uma nação onde os trabalhadores recebam mais reconhecimento e o valor do trabalho seja mais plenamente reconhecido. Não apenas pelos nossos funcionários em tempo integral, mas também espero por um futuro em que trabalhadores temporários, especialmente os nossos sindicalizados, possam ter mais poder e influência. Na Indonésia, milhares de trabalhadores se reuniram na capital Jakarta para celebrar o Dia do Trabalho. Alguns operários lembraram que muitas empresas realizam operações antissindicais contra os direitos dos trabalhadores. Expresso reclamações dos meus colegas que ainda não recebem proteção de segurança adequada em seus locais de trabalho. Há muitas empresas que reduzem o número de funcionários. Espero que no futuro o governo possa ajudar a gerar mais empregos. O Dia do Trabalho em 1º de maio é comemorado em quase todo o mundo. Uma exceção é os Estados Unidos, que celebram a data no mês de setembro. Foi por causa de uma greve de trabalhadores ocorrida em 1886 em Chicago, nos Estados Unidos, reivindicando jornada de 8 horas por dia, que o dia 1º de maio entrou para a história. Afinal, Dia do Trabalho ou Dia do Trabalhador? João Pedro Ferreira conta na reportagem. Foi por causa de uma greve de trabalhadores ocorrida em 1886 em Chicago, nos Estados Unidos, reivindicando a jornada de 8 horas por dia, que o dia 1º de maio entrou para a história do Dia Internacional dos Trabalhadores. Ou Dia do Trabalhador, Dia do Trabalho ou Festa do Trabalho, as denominações variam de parte a parte do planeta e carregam pequenas diferenças semânticas. No Brasil, embora haja registros de manifestações operárias já no fim do século XIX, a data foi oficializada em 1924, durante a gestão do presidente Arthur Bernardes, mas, como atestam historiadores contemporâneos, acabou sendo cooptada pela máquina estatal alguns anos mais tarde, na gestão de Getúlio Vargas. Trocando em miúdos sem alterar o decreto original, Vargas mudou o protagonismo da data, deixou de ser o Dia do Trabalhador para se tornar o Dia do Trabalho. Abre aspas, no projeto getulista, a manifestação que era dos trabalhadores revolucionários para exigir direitos se transformou em uma festa do trabalho, na qual se homenageia não exatamente o trabalhador, mas sim a categoria básica do mundo capitalista no seu estado autoritário de Vargas, o trabalho. Fecha aspas. Diz a BBC News Brasil o historiador, sociólogo e antropólogo Cláudio Bertolli Filho, professor da Universidade Estadual Paulista e autor entre outros livros, A República Velha e a Revolução de 30. Abre aspas, aí passamos a ver celebrações com a bandeira nacional, não mais com a internacional comunista, não mais a bandeira do anarquismo. O papel de Vargas exerceu dentro de sua perspectiva populista foi instaurar o 1º de maio como uma forma de domínio dos trabalhadores, sutilmente subvertendo a ordem. O trabalhador, antes livre, a partir de então passava a ser um trabalhador normantizado, legislado pelo Estado, que, com isso, dominava o trabalho. Fecha aspas. Argumentos para isso não faltavam ao governo federal. Foi no governo Vargas, afinal, e em 1º de maio, que foi criada e sancionada a Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, em 1943. Muitas lutas e conquistas, né? Sim, uma grande data. Nós queremos agradecer aqui formalmente aos meninos por terem apresentado na semana passada no nosso lugar, enquanto estávamos de folga, né, Alice? Ao João Pedro e à Vitória Maciel. E é claro também ao Caio Teles por ter viajado até o Vaticano para poder trazer as informações, pegou o jatinho da TV Mundial e foi parar lá no Vaticano para trazer as informações. E assim, a nossa proximidade com você para levar informação, né? Seja de eleições do Papa Francisco, aliás, dos papas, né? Enfim. E é claro que a TV Mundial também irá acompanhar a cobertura do conclave, que está prestes a acontecer, começará na semana que vem, e nós estaremos atentos e vigilantes, né, Alice? O Jornal Mundial de hoje termina aqui. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube e não esqueça de seguir nossa página lá no Instagram. Boa noite para você. Se inscreva no canal e deixe seu like. Boa noite, até amanhã.
Jornal Mundial é patrocinado por Prefeita Betinha Magalhães, Deputado Estadual Sérgio Aguiar, Mais Ceará, Mais Desenvolvimento, Vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. Reforço Betel, a aprendizagem acontece com um olhar de amor. E o Wilson Cell, assistência técnica e acessórios para celular.